Olá, colega médico, tudo bem? Vim te perguntar mais uma vez. Será que o que você está fazendo hoje na sua vida profissional tem te afastado ou tem te aproximado daquilo que você quer para o seu futuro? Você tem algo planejado para o seu futuro? Você tem um propósito, um plano de carreira? Você já pensou nisso? Ou você está só sobrevivendo, deixando os dias, os meses e anos passarem? Hum? Eu sei que é muito fácil a gente se acomodar e deixar mesmo que o período corra sem a gente perceber. O dinheirinho vai entrando, os plantões vão acontecendo, a gente consegue fazer um fim de semana aqui, uma viagenzinha ali, consegue trocar uns plantões e isso acaba fazendo com que a gente se acomode mesmo. É muito natural. Mas aí eu venho te perguntar de uma forma muito clara: é isso que você quer para o resto da sua vida? Se for, ok. Quando eu comecei a fazer terapia intensiva, né, minha primeira especialidade foi terapia intensiva, eu tinha certeza que era o que eu queria pro resto da minha vida. Mas eu não tive forças físicas e psicológicas para seguir. A gente não consegue dar plantão a vida toda, né? Isso é um fato. A gente se destrói muito dessa forma, não só psicologicamente, como fisicamente também. A gente não dorme, a gente não come bem, a gente não faz atividade física. O nosso corpo vai perecendo dia após dia. Então, a certeza que eu tinha lá atrás, eu passei a não ter mais. Então, talvez hoje você tenha essa certeza e tudo bem, não sou eu que vou mudar a sua opinião de maneira nenhuma, nem quero. Mas se você já pensou que talvez esse não seja o futuro que você quer para você, pense nisso. Talvez seja a hora de você começar a se planejar para mudar esse futuro. E aí eu vou te falar de alguns pequenos passos que você precisa para você começar a pensar em mudar esse teu destino aí, tá? A primeira coisa é o seguinte: você já pensou em qual é o seu propósito? O seu propósito voltado para o paciente, o que você quer fazer para o seu paciente e o que você quer de propósito para a sua vida. Porque eu acredito que isso aconteça com muitas pessoas, porque na minha roda de amigos na faculdade acontecia muito. Quando a gente passou ali pelos 6 anos de faculdade, a gente queria fazer todas as especialidades que surgiam, né? Tudo, cada uma que a gente passava, a gente queria fazer aquilo. E a cabeça da gente muda muito no decorrer da faculdade. E quando a gente entra com um propósito. E muitas vezes esse propósito, além de mudar ao longo da faculdade, no final dela a gente nem se lembra porque a gente entrou na faculdade, né? Eu tenho uma amigona que ela entrou na época falando que queria fazer biomedicina, que na verdade nem era a medicina que ela queria, que a medicina só ia acrescentar porque ela ia fazer mais a parte voltada para laboratório de pesquisa, porque ela ia descobrir a cura do câncer. E eu acho que ela foi uma das poucas pessoas que resolveu fazer oncologia no final da faculdade mesmo, sabe? Porque a maioria entra com outros pensamentos, né? Quando eu entrei para fazer radiologia, porque eu trabalhava na área, era algo que eu gostava muito. E fui mudando ao longo até que no final, né, no sexto ano, eu resolvi fazer terapia intensiva, como eu falei para vocês. Mas aí acaba que eu vi, né, na prática que não era algo que eu conseguiria fazer a longo prazo, embora eu tenha ficado 10 anos como médica intensiva. Porque a gente precisa não somente trazer resultado para o nosso paciente, né? É muito gratificante quando a gente vê que o paciente está tendo resultado com aquele tratamento que a gente está fazendo, mas a gente também precisa fazer algo que a gente ame muito. E eu acho que é aí que entra a questão do propósito. Qual é o meu propósito para essas pessoas? Qual é o meu propósito no ambiente em que eu vivo, no mundo em que eu estou e como eu posso favorecer o meu paciente com isso e me favorecer com isso? Porque muitas vezes, talvez você discorde ou não, a gente não visa só o financeiro, né? Muitas vezes não é só ganhar dinheiro, não é só ter uma boa carreira financeira. Muitas vezes é realização pessoal, é a gente fazer com que a pessoa que está ali do outro lado da mesa seja, tenha uma vida transformada, né? Tenha um bom tratamento e consiga realmente mudar a vida dela com o teu conhecimento. Eu acho que é mais ou menos por aí o propósito que eu sigo hoje. Eu quero que o meu paciente tenha o melhor da vida, que ele consiga aproveitar o melhor que ele possa ter de vida saudável, sem ter doenças e o máximo que ele puder tirar da vida para isso. Esse é o meu plano, esse é o meu propósito. E isso realiza o meu paciente e também me realiza. Então pense no seu propósito.
Escreve aí, coloca num lugarzinho, no seu celular, num bloco de notas, num caderninho. Qual é o seu propósito como médico? E a partir daí, você vai começar a planejar como você chegar nesse propósito que você pensou. Porque fato, gente, é que se você não sabe o seu destino, se você não sabe onde você quer chegar, não tem para onde você ir. Para onde você vai, né? O primeiro passo é você saber qual é o seu destino e a partir daí você traçar um plano para você chegar até lá. E esse é o segundo passo. Esse plano talvez te tome um pouquinho mais de tempo, mas ele é muito importante, porque você precisa saber muito bem onde você está nesse momento e como você vai fazer para você chegar do outro lado. Como assim? Eu cheguei ao ponto de dar plantão em 6 hospitais diferentes e eu só fazia isso. Então, para eu começar a atender no consultório, eu precisava abrir mão de um plantão, pelo menos, para que eu tivesse um tempo para que eu pudesse atender no consultório. Então, esse foi o meu primeiro passo, foi a primeira estratégia do meu plano. Depois, eu consegui sair de outro e eu coloquei um prazo determinado para isso. Eu acho que se você ainda não faz nada disso, talvez 3 ou 6 meses seja um período ideal para você começar. Mas é importante que você coloque prazos realistas. Não adianta você colocar que mês que vem você vai estar atendendo no consultório livre de todos os plantões se você não consegue fazer isso de forma financeira. Porque toda transição tem que ter um período, tem que ter um prazo. A gente não consegue fazer nada de uma forma tão rápida desse jeito, até porque os resultados são muito ruins. Então, coloque prazos que sejam prazos viáveis. Talvez dentro de 3 meses você começar a atender em algum consultório, em algum ambulatório, começar a se mostrar como médico da sua especialidade. Talvez dentro de 6 meses sair de um dos seus plantões para que você possa ter mais tempo para estudar ou para que você possa se dedicar mais às suas redes sociais e começar a falar mais do que você faz. Mas vá colocando prazos que você consiga executar essa tarefa. Não adianta você colocar prazos que você não consiga alcançar. De nada vai resolver. A partir do plano traçado, você precisa começar a executar esse plano. De nada adianta você pensar no que você quer fazer, no seu propósito, você ter um plano traçado e você não fazer nada. Continuar do jeito que você tá. E essa é a parte mais difícil, porque exige coragem. E a gente precisa realmente ter coragem para começar a executar os nossos planos. E tudo que é novo acaba deixando a gente com muito medo, né? Mas a gente precisa executar. Digamos que você seja um outro exemplo, que você já atenda pacientes, atenda numa clínica, por exemplo, multidisciplinar, com muitos profissionais, e você comece a migrar para o seu consultório. Você quer ter algo que seja só seu. Vai fazendo devagarinho, da mesma forma. Tira um período ou um dia para atender só no seu consultório, enquanto você se torna mais conhecido. Conforme for aumentando a demanda, você pega mais um período e vai aumentando o atendimento no seu consultório. É assim que as coisas começam, mas você precisa executar o seu plano. Então, gente, é muito interessante quando a gente primeiro descobre qual é o nosso plano e o nosso propósito nessa vida, né? Eu acho que esse é um dos principais fatores, na verdade, porque quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente não consegue mesmo sair do lugar. Por isso, gente, é tão importante a gente saber para onde a gente quer ir. Essa é a primeira parte mesmo. Se você ainda não pensou nisso, pensa primeiro nisso. Mas pense com muita calma, porque talvez essa seja a decisão mais importante da sua vida. Você já pensou, se você for trabalhar com isso aí até você se aposentar como médico? Vão ser muitos anos, né? Então tenta pensar em algo que realmente te satisfaz, algo que realmente te faz feliz, que te traga retorno, que possa fazer com que você acorde feliz para ir trabalhar e chegue em casa feliz pelo que você fez pelas pessoas. Se não está sendo assim, alguma coisa não está legal. Existe alguma coisa errada nesse teu plano, que você possa repensar e que você possa executar um plano novo. Valorize seu CRM.